O verão já acabou, mas aqui no Vale a estação mais quente do ano foi marcada por chuvas intensas, temperaturas acima dos 30 graus e clima seco. Nas ruas, a população sentiu essas características e espera um outono mais ameno e com poucas variações climáticas. Eu achei que choveu bastante. E o sol também ficou, nossa, muito quente, né? Bem quente. Foi bem diferente do que os outros anos, né? Tava bem quente e chovendo bastante, né? Muita chuva, né? E depois um tempo muito seco. Então, assim, a gente sentiu bastante uma diferença gritante nesse período, que geralmente a gente não está acostumado com isso, né? Da forma que aconteceu, né? O que você espera agora do outono? Que seja um pouquinho mais frio, né? Porque tem feito muito calor, e que diminua um pouquinho a chuva, porque tá complicado, né? Você acha que o tempo já está refletindo também essa questão, né? Essa ação do homem já está impactando aí na temperatura? Bastante, bastante, porque é igual a gente vê bastante. No ano passado não foi assim, tá mudando constantemente, ano após ano. Então acredito que esteja refletindo sim, né, no jeito que a gente vem conduzir, no meio ambiente e tudo mais. O Giovanni é meteorologista e pesquisador em São José dos Campos e afirma que o verão de 2022 teve um volume de chuvas acima da média dos anos anteriores. E nesse ano a gente teve a combinação da Laninha, que já tinha no ano anterior e já causava seca no sul, mas esse ano a gente teve a combinação com uma distribuição diferente de temperaturas no Oceano Atlântico, o que favoreceu chuvas um pouco mais fortes em boa parte da região sudeste. Então essa combinação causou um ano atípico, um ano em que a gente teve alguns momentos com chuvas extremas, né, e outros momentos em que a chuva faltou, foi mais fraca, né? Mesmo no mês de janeiro, teve um período no meio de janeiro que ficou bem seco, né, sem chuva. E agora a gente vive de novo um período em que teve menos chuva. Então a chuva ela foi acima da média em algumas áreas do Sudeste, mas ela não aconteceu de uma forma regular e homogênea, né? Ela aconteceu com picos, eventos de muita chuva e períodos mais secos. Ainda segundo o pesquisador, as estações já refletem as mudanças climáticas em relação à natureza, devido às ações humanas. Então, um planeta em aquecimento, como tem se observado e as projeções indicam a continuidade, é um planeta em que a gente pode ter uma frequência maior desses extremos. Ele integra a equipe de 43 profissionais do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que fica dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Lá são feitas análises de chuvas e previsão de eventos adversos, como deslizamentos de terra. Inclusive, esse tipo de situação ocorreu durante o verão em diversas regiões do Brasil, como em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. E é por meio de cerca de 3.000 pluviômetros como esses que estão espalhados por todo o país que é feita a medição do volume de chuvas. Os equipamentos enviam notificações para o painel de controle e por lá os pesquisadores avaliam os riscos e emitem alertas para a Defesa Civil. O monitoramento ele começa da parte meteorológica, né, com a previsão de tempo. Então a gente tem um indicativo de se algum dia dos próximos dias a gente vai ter um evento de chuva mais forte, com potencial para trazer riscos. A partir daí começa o monitoramento da atmosfera, as atualizações das previsões de tempo, imagem de satélite. Quando chega mais próximo, a gente tem já o início da chuva, que é monitorada pelos radares, pelos pluviômetros, né? E aí os valores já acumulados de chuva, somados com o que ainda está previsto a chover, podem atingir um limiar suficiente para o envio de um alerta, né? E esse alerta ele é enviado para municípios monitorados. São mais de 1.000 municípios que têm áreas de risco mapeadas e que podem receber esse alerta caso haja um risco. As chuvas acabaram tendo um resultado positivo para o sistema hídrico, já que ajudaram na recuperação parcial das represas e reservatórios. Tivemos praticamente 2 décadas em que a maior parte das estações chuvosas tiveram chuvas abaixo da média. Então era um déficit acumulado de 2 décadas, né?
Então, em vários reservatórios, a gente conseguiu recuperar a água, né? Não na totalidade dos reservatórios, por exemplo, em São Paulo, Cantareira não recebeu tanta água assim. Então, ele teve uma recuperação, mas ainda não atingiu níveis próximos do que seria o normal, né? Então, tivemos sim uma recuperação, mas para que a gente tivesse uma tranquilidade maior, seria necessário ter outros anos com chuvas mais próximas da média, com chuvas mais abundantes. Já em relação ao outono, a previsão é que a estação seja mais seca, mas ainda há possibilidade de ocorrer chuvas fortes. Olha, o outono tem uma quantidade de chuvas, na média, bem menor do que o verão, né? O mês de abril já é um mês em que, na média, chove bem menos do que no mês de março, tá? Então, tem uma tendência das chuvas diminuírem quando você olha o acumulado do mês como um todo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter eventos pontuais de chuva forte, né? E bem forte, né? É típico do mês de abril, a gente tem alguma entrada de frente fria mais forte, numa atmosfera que ainda tem a memória de muita umidade do verão, e isso causar eventos de chuva mais forte, impactos na região do leste de São Paulo, do litoral de São Paulo, Vale do Paraíba, em função da entrada, e na região metropolitana também de São Paulo, né, em função da entrada de uma frente fria mais forte.